realidade virtual, como que entrou na tua vida? Porque já existe há algum tempo, mas eu nunca tinha visto atrilhado dentro da fisioterapia e de outros processos de saúde, digamos assim. Tu já consumia a realidade virtual? Já era algo que pra ti era comum utilizar? Ou no hospital que tu trabalhava, alguma coisa assim? Como que surgiu isso? Então, em 2018, mais ou menos, muito por conta das minhas pesquisas na área da educação, eu desenvolvi no meu doutorado um jogo para ensinar, né? Então, entrei na área de gamificação e fui buscando quais eram os subterfúgios para ofertar isso na educação. Foi quando eu encontrei os óculos de realidade virtual, foi quando eu adquiri meu Tá. primeiro óculos, que era um óculos simples, daqueles que a gente coloca o celular dentro, Aham, só era sei. para divertir. E eu não estava conseguindo linkar a educação com óculos, cadê os cenários para educar? Não tinha, enfim. Hoje a gente já sabe que tem cenários extremamente interessantes até para fazer simulações para a área da saúde. Uhum. Mas naquela época ainda eu não tinha esse acesso, pelo menos. E eu comecei a ver que, será que se a gente, ao invés de colocar na educação, eu não trouxesse ela para dentro da realidade do paciente? Tá. E nessa época tu atendia pacientes? Ainda atendi, ainda Entendi as estava pessoas. ainda estava em atendimento muito domiciliar, Aham. já era professora, mas continuava com meus atendimentos domiciliares, que também tem um perfil muito parecido com um paciente que às vezes fica dentro do hospital, que é aquele paciente crônico, que muitas vezes não tem funcionalidade para sair de casa, para deambular, Uhum. e que fica restrito no próprio quarto. Tá. Então, ok, poxa, mas Mas pacientes lúcidos. às vezes lúcidos, então, dependendo da condição clínica Sim, dele. sim. Então, poxa vida, também é um paciente que está restrito. Então, como ofertar algo a mais para esse paciente? Como levá-lo para outro lugar? Se eu Uhum. fizer isso, a estrutura que eu tenho que despender, Sim. desde equipe, carro, ambulância, é muito complexa. Não é impossível, mas ela é difícil. Então, não é uma coisa que você vai fazer na rotina. E aí, aquele momento, claro, para nós, de novo, para nós como profissionais, nossa, olha o que a gente fez, Uhum. né? Uma vez no ano a gente leva a pessoa para passear. É, Mas é uma vez, gente. é. Né? Aquela pessoa precisa mais disso. Para a humanidade dela, ela precisa muitas vezes mais disso. Então eu pensei, poxa, quem sabe essa parte mais lúdica de distração a gente pode levar para a fisioterapia. E foi aí que eu fui buscando quais eram as estratégias e como tornar a realidade virtual algo para a reabilitação. E isso era algo que te incomodava ou tu recebia algum questionamento de algum paciente, assim? Sabe, Gabriel, que é uma dor que às vezes as pessoas não sentem. Existe o incômodo do cuidado, o incômodo de estar ali, que às vezes as pessoas não sabem expressar, O que é incômodo do aquele. paciente? Isso, do paciente, da dor. Por que o paciente, eu chego ali e ele tá desanimado para fazer a fisioterapia? Uhum. Poxa vida, eu cheguei tão animada, cheia de ideias. Só que eu tô vindo de uma realidade, ele tá naquela realidade o tempo todo. Então, ele talvez não saiba expressar e dizer, eu tô cansado. Isso Tá. aqui me desgastou. Esse tratamento está me consumindo. E a mesma coisa é para quem cuida. Não consegue, às vezes, reconhecer que aquele ambiente repetitivo... Até porque a gente está dando o melhor que a gente pode. Mas essa dor, às vezes, não nomeada, não reconhecida, ela fica difícil da gente chegar e dizer que é isso que é o problema. E eu comecei a perceber isso, Gabriel, durante a pandemia. Hum. Porque todo mundo passou por alguma situação muito complexa nessa pandemia. Sim. E a gente, às vezes, tinha dificuldade de nomear. E muitas vezes era a ausência de encontrar os amigos, de estar com a família, de poder ir num parque, de ir numa praia. Porque todos nós sentimos o que é ficar trancado em um domicílio durante, às vezes, meses, para quem, né, foi muito... Não saiu mesmo. Mas para quem, até mesmo porque acabou tendo Covid, ficou lá 7, 10 dias afastado, né, em isolamento. Todo mundo sentiu isso. E foi difícil a gente nomear que era uma solidão, era a questão da restrição. Nós não somos animais que fomos feitos para ficarmos restritos a um único ambiente. Sim. Não mesmo. Então, isso acabou batendo e eu olhei, poxa, talvez seja esse o ponto do incômodo que meu paciente tem, que ele às vezes não consegue expressar, por N razões, até por não saber reconhecer isso, e que todos nós passamos durante a pandemia. Entendi. E aí tu criou um processo, Eu sou completamente leigo nessas Sim. questões assim, tá? De tecnologia, de realidade virtual. Uhum. Como é que tu criou? Como é que funcionou? Assim, antes até, dentro do processo do ensino, Uhum. tu já utilizava os óculos, já utilizava todo esse processo?
Isso, nós usamos os óculos primeiro para o ensino. Então, existem algumas interações que permitem algumas experiências de aprendizado. Tu criou, tu comprou de alguém? Como é que é esse processo, assim? Esses primeiros a gente utilizou o que a gente tinha disponível nas lojas de aplicativos, que são poucos mesmo, sabe? Que trazem ensinamentos mais de lógica e que a gente conseguia trazer isso um pouco para ensinar ali a questão do pensamento clínico com o aluno, assim. Então, a gente conseguia fazer meio que tentar transpor um conhecimento para o específico, né? Tá. Mas não existia, né, nada específico, principalmente para a área da saúde e para a reabilitação. Então, aí vamos começar a entender, ok, tenho esse óculos que me oferece cenários, que eu posso ter cenários de qualquer lugar do mundo, de qualquer ambiente. O que eu posso fazer com ele? Então, primeiramente, pensando e olhando o paciente crônico, é oferecer, às vezes, para aquele paciente essa experiência, mesmo que seja lúdico, de estar em outro lugar, e começar a perceber a mudança. Na hora em que você coloca esse óculos no paciente e que ele vê um outro ambiente, o sorriso muda. Além dos sinais fisiológicos que a gente já espera que mude de fato, o sorriso muda. A gente vê que a capacidade atencional... Muito nova, né? Exatamente. A capacidade atencional dele modifica. Ele, de fato, se sente imerso nesse ambiente. Ele sente que ele saiu do lugar em que ele está, que ele foi para outro. O nosso corpo, ele não consegue distinguir o que é real e o que é virtual. Então, o sinal que você está dando, quando você vê no óculos, sei lá, uma praia maravilhosa, é que você está nela.